Boa noite a todos. Saúdo com muita alegria a todos os membros da Paróquia Paz, bem como a todos os demais irmãos e irmãs que estão participando deste momento devocional. É momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Deus vai falar e nós, em fé, dizemos: fala, Senhor, porque o teu servo, a tua serva, ouve. Hoje, em especial, nós vamos meditar no Salmo 124, com o tema: e se não fosse o Senhor, onde estaríamos? E se não fosse Deus em nossa vida, o que seria de nós? Iniciamos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria em nossos corações, louvemos e adoremos o Senhor, cantando. Meu Jesus, não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida. Mesmo tendo de sofrer toda dor e até morrer, meu Jesus, não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo. Na desdita e no pavor, me conforta o meu Senhor. Meu Jesus, não deixarei, perseguido pelo mundo. Mesmo assim não temerei, resta aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar na cruz. Meu Jesus, não deixarei, acusando-me o pecado. Eu em paz confessarei o Cordeiro imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Meu Jesus, não deixarei, na minha hora derradeira, os meus olhos fecharei e a alegria verdadeira lá nos céus vou desfrutar, pois com Cristo irei morar. Meu Jesus, não deixarei, como não me tem deixado. Isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado. E Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Amados, se não fosse o Senhor em nossas vidas, se não fosse a ação de Deus em nós e por nós,
onde estaríamos? O que seria de nós? Qual seria a nossa esperança? Nós sabemos, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós estaríamos perdidos, sem esperança, sem certeza de futuro e sem futuro. Mas em Deus, em Cristo, nós temos futuro, nós temos vida. Por isso hoje nós queremos pensar um pouco no tema: e se não fosse o Senhor? E se não fosse Deus, onde estaríamos? O Salmo 124, que é o salmo para hoje, é um salmo escrito por Davi. Davi escreveu provavelmente este salmo quando estava sendo perseguido por Saul e pelos filisteus. Davi precisava da vitória, e Davi sabia que a vitória estava no Senhor, estava em Deus, e que Deus daria vitória a ele. Por isso Davi escreve este salmo. Também provavelmente Davi estava pensando, quando escreveu este salmo, no episódio do Êxodo, na travessia do Mar Vermelho, quando Deus levou o seu povo a passar aquele mar com os pés enxutos. Davi reconhece neste salmo a proteção e a vitória que vem do Senhor e só do Senhor. Davi não atribui a sua vitória a si mesmo, nem aos seus poderes, nem aos seus recursos, mas Davi atribui unicamente a Deus. E ele diz: se não fosse o Senhor, eu estaria perdido. Salmo 124, versículos 1 a 5, abra a sua Bíblia e vamos fazer a leitura. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Davi chama o povo de Israel a dizer: e se não fosse o Senhor? Israel que o diga. Por que Davi chama a atenção do povo de Israel neste salmo? Porque Davi sabe que o povo de Israel só existe por misericórdia de Deus. Deus escolheu o povo de Israel para, por meio dele, trazer o Messias ao mundo, e Deus foi fiel ao povo de Israel, pensando neste propósito, em trazer o seu Filho Jesus a este mundo para salvar a humanidade. E Deus livrou Israel de muitas coisas. Deus concedeu vitória ao povo de Israel. Nós podemos pensar, olhando para este texto, no episódio do Êxodo. Deus livrou os israelitas das mãos de Faraó, da escravidão do Egito. E Deus conduziu o seu povo com os pés enxutos, passando pelo Mar Vermelho, para levá-los à terra prometida. Deus não permitiu que as águas destruíssem o seu povo. Deus não permitiu que Faraó destruísse o seu povo. Davi estava passando por crises. Saul, também os filisteus, estavam perseguindo Davi e o povo de Israel. E Davi sabe que a vitória vem do Senhor. E Davi diz: se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos destruído. Se não fosse o Senhor, eles nos teriam engolido vivos. Davi reconhece que a vitória vem do Senhor. Amados, nós também temos muitos inimigos. E aqui eu não estou falando de pessoas, mas eu estou falando de Satanás e de seus anjos, os anjos maus. Satanás quer nos destruir. O Novo Testamento diz que Satanás é como um leão que ruge em derredor, procurando alguém para devorar. Nós sabemos quem nos livrou de Satanás. Nós sabemos quem venceu Satanás e o derrotou. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que nasceu do povo de Israel, aquele que trouxe vitória para o povo de Israel e para o mundo todo. Jesus derrotou de fato o nosso maior inimigo, Satanás. E não só Satanás, Jesus derrotou o mundo pecaminoso, Jesus derrotou o pecado, Jesus derrotou a morte.
os nossos maiores inimigos. Nele, em Jesus, nós temos hoje vida, nós temos hoje paz. Se não fosse o Senhor, se não fosse Jesus, Satanás teria nos destruído. Se não fosse o Salvador Jesus, a morte seria o fim para nós. Mas graças a Cristo, o diabo não tem poder sobre nós. A morte não é o fim, ela foi destruída. Nós temos vida em Cristo. Graças a Cristo, nós temos o perdão de Deus. Se não fosse Jesus, o pecado teria nos vencido e teria nos condenado. Mas graças a Jesus temos perdão, temos vida, temos salvação. Davi, neste salmo, reconheceu que Deus é o protetor, que Deus é aquele que dá vitória, que Deus é aquele que liberta. Davi não atribuiu nada das suas vitórias a si mesmo, nem aos seus poderes. Nós também não atribuímos a nossa vitória sobre Satanás a nós mesmos, ou ao nosso fazer isso ou fazer aquilo, mas está em Jesus a nossa vitória. É pela fé. Cristo venceu e nos dá esta vitória e derrota Satanás por nós, e derrota a morte por nós, e derrota o pecado por nós. Ele nos livra desses inimigos. E se não fosse Jesus, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Jesus, os nossos inimigos não nos engoliram e nem vão nos engolir. Versículos 6 até o 8. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus é aquele que deu vitória para Davi, que deu vitória para o povo de Israel. E Davi diz: bendito seja o Senhor. Davi louva o Senhor. Davi não louva a si mesmo, Davi não louva as pessoas, Davi não louva o seu dinheiro, o seu poder. Davi louva ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós também, nós agradecemos e louvamos ao Senhor, aquele que traz vitória para nós, aquele que nos guarda. Ele é o Criador de tudo e de todos. O nosso socorro está no nome do Senhor, está nele, em Deus, porque Ele fez o céu e a terra. Ele nos fez. Ele tem um propósito para cada um de nós, porque Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele nos deu esta fé e nos guarda nesta fé. Ele nos fez filhos amados no batismo, para vivermos debaixo sempre da graça de Deus. Deus não nos deu por presa aos dentes de Satanás. Deus nos livrou de Satanás. Deus venceu em Cristo a Satanás. A nossa alma foi redimida, foi salva por Cristo. Davi teve este livramento da mão dos filisteus, da mão de Saul. O povo de Israel foi liberto do Egito, das mãos de Faraó, e nós das mãos do diabo, do pecado e da morte. A nossa alma foi salva das armadilhas de Satanás. Nós estamos livres agora, livres para servir ao Senhor com alegria, sabendo que se não fosse Deus, nós estaríamos perdidos. Se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos nada. Mas graças a Deus que Ele agiu em nossa vida, que Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós, que perdoou o nosso pecado e que no nosso batismo nos trouxe essa redenção de Cristo e nos deu o Espírito Santo, nos deu a fé no batismo e continua a fortalecer esta fé pela palavra, continua a agir em nós, nos livrando no dia a dia. Deus guarda a nossa vida de muitas coisas, de muitos perigos neste mundo, sim, de muitas pessoas más que querem nos destruir, sim,
assim como Deus fez com Davi e com o povo de Israel. Mas mais do que isso, o Novo Testamento nos mostra de forma clara que Deus nos livrou dos nossos maiores inimigos, do diabo, da morte, do pecado, da condenação eterna, da ira de Deus. Em Jesus Cristo, nós estamos perfeitamente salvos, nós estamos perfeitamente em comunhão com Deus. Por isso nós agradecemos a Deus, nós reconhecemos: bendito seja o Senhor, Deus nos livrou, Deus nos livra, Deus nos guarda. Nesta fé, confiantes nesta fé, nós podemos enfrentar qualquer coisa, nós podemos viver com alegria, porque Jesus já nos salvou, porque Jesus já nos livrou. Ele nos fez livres, livres para amar a Deus e para amar ao próximo. De fato, meus amados, o nosso socorro está no nome do Senhor, está em Deus, no Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, no Deus que nos criou, no Deus que nos redimiu, no Deus que nos converteu, que nos santifica e que nos faz herdeiros em Cristo da vida eterna e que caminha conosco. Davi, neste salmo, reconhece que Deus é tudo, que Deus é a causa de todo o bem e que Ele só estava onde estava pela graça de Deus. Não somente ele, mas o povo de Israel. Nós também, assim como Davi, reconhecemos que só estamos onde estamos, só somos o que somos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Louvemos a bondade de Deus, louvemos a este Deus maravilhoso, nosso protetor e libertador. Se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos, mas com o Senhor estamos redimidos e salvos. Amém. Ó Jesus bendito, quero te servir pelos teus caminhos, faze-me seguir. Sem a tua graça não podemos ter força suficiente para o mal vencer. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro, mostra o teu favor. Protetor bondoso, vem nos conduzir, tua paz celeste faz em nós nos ir. Edificados e alimentados pela palavra de Deus e com a palavra do Senhor, nós vamos falar com Deus em oração. Deus fala conosco e em fé falamos com Ele. É o agir do Espírito Santo em nós. Ele nos dá a fé e nesta fé nos leva a falar com o Senhor, a colocar diante de Deus tudo aquilo que pesa em nosso coração, tudo aquilo que nos preocupa, sabendo que a vitória, a bênção vem do Senhor, sabendo que Jesus já nos livrou dos nossos maiores inimigos e que nele estamos livres. Falemos com o Senhor. Bendito e amado Deus, querido Pai Celestial, nós te agradecemos, nós te louvamos, Deus, por todas as tuas bênçãos, por todas as tuas dádivas, por todo o teu livramento. Nós te agradecemos hoje em especial, porque Jesus Cristo, teu Filho,
venceu por nós, derrotou Satanás, derrotou a morte, derrotou o pecado e deu para nós, pela fé, esta vitória. No nosso batismo fomos enxertados em Cristo e a Cristo, e nele estamos firmes, unidos. Pai de amor, que reconheçamos sempre que sem Ti nada somos, que reconheçamos sempre que, se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos, mas com o Senhor estamos seguros, redimidos e salvos. Pai de amor, humildemente Te pedimos, continua a abençoar a nossa vida. Tem misericórdia de nós, do nosso mundo, neste momento de dor, de sofrimento, de pandemia. Cura os doentes, ó Pai. Abençoa as pessoas que estão trabalhando em prol da cura para esta doença. Tem misericórdia do nosso povo. Abençoa a Tua igreja que, no momento, está em exílio de certa forma. Não está celebrando a ceia, está apenas transmitindo com muita alegria a Tua palavra. Abençoa esta igreja para que possamos continuar levando a Tua palavra e para que tenhamos esperança de dias melhores, porque dias melhores virão, em que celebraremos com muita alegria o sacramento do altar, recebendo o corpo e o sangue do Senhor Jesus para perdão, vida e salvação. Pai amado, guarda-nos no Teu poder, guarda-nos no Teu amor, abençoa cada participante desta devoção, dá-nos sempre a Tua paz. Oramos em nome de Jesus e oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor Deus. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor, sabendo que em Deus nós temos vitória. É Ele quem nos redime, é Ele quem nos salva. Bendito seja o Senhor. Amém.